Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com você? O nosso desejo é que esteja tudo bem com você, com a sua família no seu lar, né? Com as pessoas que você ama, que esteja tudo bem com as pessoas por quem você ora, que esteja tudo na paz de Cristo, todos gozando de saúde, os que não estão, que Deus possa restabelecer a saúde dos mesmos, com a finalidade de que as pessoas sintam o prazer de viver, né? É muito importante. Queridos, hoje, dia 27 de junho de 2025, nós estamos aqui trazendo o estudo do livro de Hebreus, a continuação. Estamos estudando capítulo 8, ok? Então, hoje nós iremos dar continuação ao estudo. Lembrando que nós estamos usando o organograma ah, das divisões, a organização das divisões feita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, porque é muito importante, né? Seguirmos, já que estamos apresentando também o estudo, né? Não deixe de dar o seu like, né? É importante que você dê o seu like com a finalidade de que as redes sociais por quais nós postamos, né, pelas quais postamos os estudos, seja o Kawaii, o TikTok, o Instagram, o Facebook e até mesmo o WhatsApp nos grupos, né, eles possam aumentar, né, projetar mais, mandar mais para as pessoas, né? Então, quando você curte, eles compreendem que você gostou e que as outras pessoas também gostarão do material, ok? Então, não deixe de dar o seu like. E eu quero aproveitar da ocasião para agradecer a todas as pessoas que estão conosco nesses estudos, vendo, né? Compartilhando, muitos também compartilham, né? Então, eu quero agradecer. Seja os que moram aqui no estado de Ceará, em Fortaleza, lá na minha terrinha, Baturité, Quixadá, né? São Paulo, Rio de Janeiro, tem pessoas até mesmo de fora, né? Portugal, que também compartilha, da Espanha, né? Então, são algumas pessoas que nos acompanham, tanto no Kawaii, também no TikTok e no Facebook, ok? No Instagram também talvez tenha, né? Então nós queremos agradecer a cada um de vocês e que não deixe de estar conosco e acompanhando esses estudos. É importante. O importante seria que você estivesse conosco nas quartas-feiras lá na igreja para estudarmos pessoalmente juntos, né? Mas como não há possibilidade, muitos não residem aqui pertinho de nós, então acompanham pelas redes sociais, né? Então Deus os abençoe e que você esteja crescendo a cada momento que você estuda a palavra de Deus, porque ela nos torna, né, na estatura perfeita de Jesus, por meio do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, tá certo? Bem, gente, nós estamos estudando o capítulo 8 de Hebreus, ok? E nós vamos dar continuação aos estudos, tá? Que Deus possa estar lhe abençoando. E aqui hoje um motivo de mais alegria ainda é que chegou uma irmã nossa que mora fora do Brasil, a Rogério, no qual eu mando um abraço para ela, para Alice, né? Que Deus os abençoe sempre na caminhada de vocês, aonde vocês estiverem, né? Esteja a bênção de Deus sobre ti, sobre a Alice. Vamos orar, gente. Deus eterno, todo-poderoso, nós queremos te glorificar pela tua pessoa, pela tua bondade, pela tua soberania, pelo que o Senhor é. Muito obrigado, ó Pai, porque as tuas doces misericórdias estão sobre todos os teus filhos, os quais os temem a ti como soberano. Teme não no sentido, Senhor, de ter medo, mas de reverenciar a tua pessoa, te adorar a tua pessoa,
porque o Senhor é o único Deus que nos abençoa com alegria. Muito obrigado, Pai. Que esse momento de estudo nós possamos crescer, que nós possamos entender qual é a tua vontade para todos os teus filhos. Que pessoas venham, Senhor, se render aos teus pés e que venham também, Senhor, te servir com alegria. Muito obrigado, porque estás conosco. Agora nós te pedimos, nos ilumina nesse momento de estudo precioso e que, ao estudarmos, Senhor, possamos vivenciar e possamos também, Senhor, levar a outras pessoas, propagarmos a outras pessoas a tua boa mensagem de misericórdia, de amor, de compaixão. No nome de Jesus, amém. Tudo bem? Gente, nós estamos estudando, como eu falei, esse livro, ok? Esse livro aqui, da editora Agnus, do reverendo Hernandes Dias Lopes, ok? Nós estamos estudando o capítulo 8 e hoje nós vamos estudar, já estudamos o de 1 a 1, capítulo 8, de 1 e 2, os 2 versículos. Hoje nós vamos estudar do 3 ao 6 e eu vou ler para que você possa entender, né? Que você possa acompanhar. Se você tiver a Bíblia em casa, é interessante, ok? É interessante você nos acompanhar. Capítulo 8 de Hebreus, do 3 até o 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessa. Até aqui, ok? Depois iremos estudar os demais. São 13 versículos e está muito bem dividido, né? Aqui as lições. Então hoje nós vamos estudar sobre a superioridade de seu ministério. Ministério de quem, meus irmãos? De Jesus Cristo, né? Do Cristo. Então vamos ver aqui o que é que o reverendo Hernandes Dias Lopes tem para nós, né? Ele diz assim: o autor aos Hebreus continua com os contrastes entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo e oferece-nos algumas preciosas lições. Lembrando que Jesus Cristo, ele não era da tribo de Levi, nem era da tribo de Arão, né? Porém, ele era da tribo de Judá, né? Descendência da tribo de Judá. Então vamos ver quais são essas preciosas lições que o Hernandes Dias Lopes, reverendo, traz para nós. Começando pelo versículo 3, que diz o seguinte: em primeiro lugar, Cristo ofereceu uma oferta melhor. Os sucessivos sacerdotes levitas precisavam receber o povo, os dons e os sacrifícios para oferecer ao Senhor. Esses dons
e sacrifício eram apenas sombra do verdadeiro sacrifício que Cristo ofereceu. Os sacerdotes ofereceram cereais e animais. Jesus ofereceu a si mesmo. Os cordeiros que eram imolados no altar simbolizavam Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou fazer aqui a primeira parada, tá certo? Para nós também trazermos alguns comentários importantes que nós achamos. A priori, o sacerdócio levítico, nós sabemos que e de Arão, né, eram 2 sacerdócios que existiam, ambos eram limitados, né? O sacerdócio levítico era limitado. Todo sacerdote levítico, eu digo assim, que ele tinha um prazo de validade como sacerdote, né? Ele tinha um momento que entrava e tinha um momento que deixava de ser, né? Outrora, em outros estudos, eu até comparei, né? Como os pastores hoje, né? Que são pastores e quando chega numa certa idade ele é jubilado, ou seja, ele é aposentado. Ele não deixa de ser. No caso do pastorado, né? Ele não deixa de ser pastor, mas o ofício dele cessa. Ele não tem mais a obrigação, ele não tem mais a responsabilidade, ele não tem mais aquela necessidade de estar celebrando os cultos, né? Embora que permanecem pregando a palavra de Deus mesmo assim. Já o sacerdócio de Cristo, aqui ele traz que o sacerdócio de Cristo ele era superior, porque Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é sacerdote para sempre. E enquanto que os sacerdócios levíticos precisavam de pessoas que presenciassem, né, a ordenação dos mesmos, a consagração dos mesmos, né? O sacerdócio de Melquisedeque de Jesus, cujo ele herdou o sacerdócio, né, de Melquisedeque, ele não precisou de testemunhas, né? A testemunha de Jesus foi o próprio Pai com a sua palavra, né? Ele empenhou a própria palavra dele, né? O próprio Pai ali é quem testemunha, né, através da palavra, né, o ordenante, de que, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é sacerdote para sempre. Os sacerdotes levítico e araônico, né, estavam responsáveis em ofertar, levítico, né, ofertar cereais e animais. Esses sacerdotes, nós vamos ver, eles eram homens imperfeitos, pecadores, limitados, e morriam. Por ser humano, por natureza, eles morriam, né? E aí era que cessava mesmo o sacerdócio, levítico e araônico. Já no caso de Jesus Cristo, ele é o eterno sacerdote de Deus, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele ofereceu o cordeiro, que era ele mesmo, né? Ou seja, ele ofereceu a si mesmo. Ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. João disse: eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? O cordeiro, os cordeiros lá eram imolados num altar, né? Existe um altar lá na tenda ou no templo que então ali era feita a imolação ou seja, o sacrifício dos animais. E no caso Cristo, né, ele é esse altar que os sacerdotes lá no Antigo Testamento
ofereciam os sacrifícios, simbolizava também a Jesus como o altar de Deus, né? Ok? Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Christian Mark, ele vai dizer o seguinte em relação a isso, que tem razão ao dizer que Christian Mark tem razão ao dizer que há aqui um claro contraste entre as ofertas contínuas do sumo sacerdote em forma de dons e sacrifícios e a oferta única de Cristo. Ou seja, queridos, uma vez por ano era feito a oferta, o sacrifício pelo pecado da congregação, do povo de Deus, né? Todos os anos eles faziam o sacrifício, a oferta, traziam a oferta, o sacrifício para serem imolados. No caso de Jesus, este sacrifício, cujo ele oferta a si mesmo, porque ele é o sumo sacerdote, né? Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele faz a oferta de si mesmo uma única vez e de forma perfeita, né? Hebreus nós iremos ler, né? Nós vemos que é dito que ele fez uma única vez, de forma perfeita, de forma que não há mais necessidade dos levitas, dos araônicos, sacerdotes, não há mais necessidade dos mesmos estarem ofertando, fazendo as ofertas, queimando incensos, aquele ritual todo, né, que a lei compunha para eles exercerem daquela maneira. Não há mais, né? Porque Jesus ofertou a si mesmo de uma forma única e perfeita, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Cristo, ele se ofertou, ou seja, ofertou a ele mesmo para o perdão de pecados de todas as pessoas, fossem anteriores a ele, fossem da época deles e da épocas de hoje e futuras, né? Então Cristo morreu por todas as pessoas de todos os tempos, de todas as épocas. Ok, queridos? Em segundo lugar, no versículo 4, Cristo, que é a segunda lição, né? Cristo é o sacerdote por uma ordem melhor. Está lá no verso 4. Jesus não podia ser um sacerdote na terra, pois não procedia da tribo de Levi. Lembram-se, né? Que da tribo de Levi e da tribo de Arão eram tirados sacerdotes, né? Os sacerdotes. Ele era da tribo de Judá. Jesus, ele era da tribo de Judá. Eu me lembro aqui de alguns cânticos, né? Mas vamos trazer um aqui, que talvez você se recorde. Uma música que nós chamamos avulsa, né? Um louvor avulso, corinho, que diz assim: ele é o leão da tribo de Judá, Jesus rompeu nossas cadeias e nos libertou, ele é a rocha da nossa vitória. Se recorda dessa música, né? Antiga? Surgiu, acho que na década de 90, né? Na década de 90, se cantava muito. Então Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, né? Ok? Ele é descendente da tribo de Judá. Logo, ele não é levita, ele não é araônico, ok? Então ele era da tribo de Judá. Nenhum sacerdote procedeu dessa tribo. Logo,
Jesus exerceu seu sacerdócio por uma ordem superior que antecedeu a tribo de Levi e que se perpetua eternamente após o fim do sacerdócio levítico. Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não podia, enquanto existia na época da lei, e lembrando que a lei era sombra do que haveria de vir, do que haveria de acontecer. E passa então a acontecer, né, tudo aquilo que os profetas falaram, os patriarcas falaram, né, acerca de Jesus. Jesus, então, ele é aquilo de quem os profetas falavam, né? E nele, na pessoa dele, há uma perfeita harmonia, acontece plenamente. Ele é o sacrifício vivo de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu sempre gosto de citar a passagem de Jesus quando ele está lá na cruz, ele diz: Pai, está tudo consumado. Né? E de fato está consumado. Ele ofertou-se. Mas Paulo vai dizer que ele não ficou preso à morte, não ficou preso ao túmulo. No terceiro dia, ele ressuscitou. E voltou. Depois de 40 dias, ele voltou. Ele foi assento ao céu. Em terceiro lugar, lá no verso 5, Cristo é sacerdote das coisas celestiais. Nós estamos estudando capítulo 8 de Hebreus, está certo? No versículo 5, Cristo é o sacerdote das coisas celestiais. Quando os sacerdotes levitas exerciam o seu ministério no tabernáculo e depois no templo, oferecendo dons e sacrifícios, tudo isso era transitório, uma sombra do que haveria ou do que havia de vir. O tabernáculo foi erigido por Moisés com prescrições precisas dadas pelo próprio Deus. Aquele tabernáculo levantado no deserto era apenas uma cópia do real, um símbolo do verdadeiro, uma sombra do real santuário celestial, o próprio céu, a habitação de Deus. A religião do Antigo Testamento era uma figura e não a realidade, uma ilustração, uma sombra da realidade que chegou em Cristo. Lembre-se que o próprio Deus, quando Moisés vai até ele e que ele manda construir a arca, tudo aquilo, né? O propiciatório, né? A própria dimensão da tenda, né? Do tabernáculo, né? Foi o próprio Deus que deu precisamente, olha, Moisés, tem de ser milimetricamente deste jeito. E tudo isso daí para mostrar, né, algo importante. Porque o verdadeiro tabernáculo, né, é o céu, onde os servos de Deus, os que ainda estão aqui, nós, quando passarmos para o lado de lá, para a eternidade plena, né, a eternidade já existe em nós. Em Jesus, né, Jesus cumpre esta plenitude e nos dá essa plenitude também para estarmos lá para sempre, nos céus, né? Então, o tabernáculo onde Deus está
que é os céus, né? Aqui na terra foi dada uma percepção do que a eternidade nos espera, né? Augusto Nicodemos diz que a religião do Antigo Testamento era a sombra que projetava o Messias e, porque Cristo veio, não precisamos mais da sombra. Os sacerdotes ministravam dons e ofertas, mas aquilo tudo era sombra. Era figura de realidades espirituais que iriam acontecer. Nas palavras de Christemark, a estrutura do tabernáculo era somente uma cópia e o sacrifício eram somente uma sombra. Concordo, entretanto, com Donald Guthrie quando ele diz que o propósito do escritor não era reduzir as glórias da sombra, mas ressaltar a glória da substância. Ou seja, os sacrifícios que aconteceram lá no Antigo Testamento foram em vão? Não. Tinham o seu valor, porque tinham um significado. Eram pedagógicos, porque ensinavam o que de fato iria acontecer com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em quarto lugar, para encerrarmos, queridos, Cristo é o mediador da superior aliança, lá no versículo 6 do capítulo 8. O ministério de Cristo é mais excelente que o ministério dos levitas, porque está baseado numa aliança superior e também fundamentado em promessas superiores. A aliança é superior porque a velha aliança prescrevia o que o povo devia fazer, mas não lhe dava poder para fazer. As promessas são superiores porque na antiga aliança elas enfatizavam as bênçãos temporais e terrenas, enquanto as promessas da nova aliança enfatizam as bênçãos celestiais e eternas. Ok? Por hoje só, né? Lembrando que toda quarta-feira, às 19h30, nós temos oração. Estamos orando por você, por vocês. E tem doutrina. Aos domingos, na EBD, nós estamos estudando esta lição. Importante, tá? Opa! Importante. Tá? Ok? Palavra viva. Criados com propósito. Nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e com o mundo. Nós estamos na lição de número 5, estamos estudando o mandato cultural. Iremos encerrar o ponto 3 e o ponto 4, domingo, ok? Próximo domingo, se você quiser estar conosco, para nós será um privilégio imenso, porque iremos agradecer a Deus pela sua vida e sabendo que Deus irá nos responder as nossas orações. Ponto 3 e o ponto 4. Ponto 3, nós iremos estudar o princípio do mandato cultural e o ponto 4, a queda. Ok? Esperamos contar com você. Você que mora em Fortaleza, estamos situados na Avenida Pasteur, 631, Carlito Pamplona.
sabe que vocês são as nossas maiores motivações para que possamos estar gravando aqui, gravando este vídeo para apresentá-los. E eu nunca me esqueço do que o reverendo Hernandes Dias Lopes também disse em uma das pregações, né? Pastores, para nós pastores. E aqui eu vou fazer a citação de ontem, né? Hoje é dia 27, mas domingo, aliás, quinta-feira, dia 26, o presbitério de Ceará tem um fortalecimento pastoral. E nós estudamos sobre as redes sociais, né? A internet, as redes sociais, né? A cibernética. Estamos estudando, atualizando, porque nós não podemos perder as oportunidades que nos são dadas, né? Que acontece, e é algo que não volta mais, né? Começou já, a internet está aí já há muitos anos e não tem mais como voltar atrás. Então nós queremos aproveitar destes meios de comunicação, já que existe muita coisa ruim que nós sabemos que são nocivas aos nossos filhos, né? Não sou avô, mas muitos pais, mães são avós, e a gente sabe que são nocivos aos seus netos, ou a nós mesmos, né? Nós queremos trazer conteúdos que são importantes para nós. Lembrando que nunca um culto presencial pode ser trocado por um culto na rede social. Os cultos nas redes sociais têm importância? Tem, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão acamados, aqueles que queriam estar presentes não podem por alguma razão, né? Então, é importante para pessoas nessa situação. Agora, para os que estão sadios, com saúde, pernas perfeitas, né? Ou vão a pé, ou vão de ônibus, ou vão de bicicleta, ou vão de... não deixem de ir ao culto, porque o culto não tem nem como comparar, né? O presencial, onde você exerce a sua humanidade, né? O abraço, o aperto de mão, o carinho. Na rede social você não faz isso. O máximo que você faz é apresentar a palavra de Deus, a pregação, mas a rede social não substitui o abraço humano, o carinho humano que nós temos. Que Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã. Domingo agora teremos Escola Bíblica Dominical 9 horas, né? E à noite, às 18h30, nós teremos 18h30, nós teremos o culto. Participe conosco. Vou encerrar deixando meu abraço fraternal a todos vocês e agradecendo a Deus pela sua vida. Que Deus seja louvado.